Bom dia, meus irmãos. Nessa manhã, nós vamos meditar em Daniel, capítulo 3, do verso 12 até o verso 20. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto e à medida que nós estivermos desenvolvendo aqui esse tema, os irmãos continuem com as suas Bíblias abertas. Diz assim o texto sagrado: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu suplico que Tu me dê graça, me capacite, usando como vaso de barro, como instrumento Seu, para eu poder instruir e edificar a Tua igreja. Para a Tua igreja, que o Senhor possa dar o discernimento espiritual, para que eles possam reter no coração só o que é da Tua parte. Eu oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele faz parte de um contexto onde fala sobre o delírio de um homem buscando através da força, do poder, da imposição, do uso da autoridade, a adoração para si mesmo, que em virtude da sua autoridade, do poder, do cargo que ele ocupava, que os homens viessem a adorá-lo. Vejamos, aqui no verso 1, ele constrói uma estátua de ouro. No verso 2 e no verso 3, ele reúne ali os magrais entre o povo para a consagração desta estátua. No verso 4 e verso 5, nós vemos ali a ordem do rei, a sua imposição para que os homens viessem adorá-lo. No verso 6, ele usa a autoridade, da força, do uso do poder, para que isso viesse a se concretizar. Do verso 7 ao verso 14, mesmo diante dessa ordem, mesmo diante das ameaças, Sadraque, Mesaque e Abednego recusam-se a submeter-se a essa ordenação do rei de adorar a ele. No verso 15, nós vemos novamente ali a ameaça do rei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. No verso 16 até o verso 18, eles permanecem firmes em seu propósito, não obstante a ameaça do rei. Eles então não se curvam ao homem. Do verso 19 até o verso 23, o rei então ele cumpre a sua palavra e os lança na fornalha de fogo. Do verso 24 até o verso 27, nós vemos ali uma intervenção divina, dando então a livramento a Sadraque, Mesaque, Abednego, honrando a fé deles. Do verso 28
até o verso 29, o rei Nabucodonosor se rende à grandeza, à majestade do verdadeiro Deus. E do verso 30, nós vemos aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são exaltados. Porque a palavra de Deus então nos ensina que os humilhados serão exaltados. É interessante nós percebermos que em meio ao desvario de Nabucodonosor, nós vemos aqui Sadraque, Mesaque e Abednego tendo uma experiência única com Deus. Algo ímpar que aconteceu com eles. Uma experiência que dificilmente nós veremos acontecer com uma outra pessoa. Entenda, as experiências que são narradas nas Escrituras Sagradas, não necessariamente elas são experiências que deverão se manifestar para outras pessoas. Nós vimos que foi algo único que aconteceu com esses 3 homens. Não que nós estivéssemos limitando o poder de Deus, mas que não necessariamente essas mesmas experiências se obrigam a cumprir com outras pessoas. Foi algo único, algo ímpar, que aconteceu então com esses 3 homens. Diante dessas experiências que eles tiveram, nós vemos aqui que homens, que tiveram uma experiência única com Deus, eles podem nos ensinar algumas verdades, que nós então, ao olharmos para esse texto, nós podemos aprender através da espiritualidade deles, através da fé deles, através desse compromisso com Deus. Então é sobre isso que eu gostaria de estar falando com os irmãos. O que homens que tiveram uma experiência única com Deus, eles têm a nos ensinar. Vejamos então esse texto. A primeira lição que esse texto então nos mostra é que Deus, ele não precisa que alguém venha advogar a causa dele. Esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram uma experiência grande com Deus, e ele então nos mostrou que em meio à afronta que eles sofreram, onde então Deus ele foi afrontado, eles ali não precisaram de advogar a causa de Deus. Olha aqui o verso 15 e o verso 16. No verso 15, quando então Nabucodonosor o questiona sobre Deus, eles não advogaram a causa de Deus. Vejamos aqui no final do verso 15, eles dizem: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então no verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Então, quando Deus foi afrontado, quando eles então, quando Nabucodonosor quis questionar quanto à grandeza, quanto ao poder de Deus, quando Nabucodonosor questionou a divindade do verdadeiro Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego não advogaram a causa de Deus. Nós temos visto nesses últimos tempos que algumas classes de homossexuais, eles blasfemam contra Deus, eles proferem suas injúrias contra Deus. Entenda, não cabe a nós querermos defender a honra de Deus. Sabe qual é o motivo? Porque isso que nós não precisamos defender a honra de Deus, porque a honra de Deus, ela nunca, jamais, ela é atingida, seja por qualquer grupo que veio então querer se opor contra Deus, seja os políticos, seja o grupo de homossexuais, sejam seitas, seja qualquer grupo que querer se levantar contra a honra de Deus. Jamais a honra de Deus ela será atingida. Deus ele está assentado no seu trono. Deus ele tem a sua majestade, a sua glória. Independente do que os homens disserem, independente das blasfêmias, independente do que as pessoas dizem contra Deus, isso em si não
não muda o que Deus ele é. A honra de Deus jamais será atingida. Por mais que Nabucodonosor afrontou a Deus, isso não mudou em nada o que Deus ele é. Vemos em Jó, capítulo 35, do verso 5 ao 8, Eliú, um dos opositores de Jó, ele nos mostra que o bem e o mal não podem atingir a Deus. Jó capítulo 5, do verso 5 ao 8 diz: atenda para os céus e vê, e contempla mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que afetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se forem justos, que lhe darás? Ou quem receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça a aproveitaria ao filho do homem. Então, de forma alguma, a honra de Deus será afetada. Provérbios capítulo 8, verso 36 diz: mas o que pecar contra mim, violará a sua própria alma. Jeremias capítulo 7, do 18 ao 19 diz: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos às rainhas dos céus, e oferecem libações a outros deuses para lhe provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Então, quando as pessoas afrontam a Deus, o mal recai somente sobre eles, mas não atinge a Deus. Nós não precisamos de estar preocupados quanto à honra de Deus, pois a honra de Deus jamais será abalada, a sua santidade, a sua glória, a sua majestade jamais será blasfemada, jamais mudará por causa de pessoas que se levantam contra ele. Não cabe a nós estarmos contendermos com essas pessoas. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 16, o verso 23 e o verso 24 nos ensina: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Então, através da experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego, desses homens de Deus, o que nós podemos aprender com a vida deles é que quando eles foram afrontados, aliás, quando Deus foi afrontado, eles não advogaram a honra de Deus. Da mesma forma, essa é uma lição que cabe a nós nesses últimos dias. Uma segunda verdade, uma segunda lição que esse texto nos dá é que eles confiaram totalmente em Deus, e através da fé eles tiveram grande experiência com Deus. Olha aqui o verso 17 e o verso 28. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Olha o verso 28. E falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então esses homens tiveram uma experiência única e verdadeira com Deus, porque eles confiaram totalmente em Deus, e através da fé eles experimentaram essa experiência grandiosa. Irmãos, esses homens que tiveram grandes experiências com Deus, eles não são diferentes de nós. Quando nós olhamos para textos como esses, nós percebemos que eles eram homens comuns como nós. Nós também podemos ter experiências com Deus, não semelhante a deles, mas as nossas experiências. Temos a nossa forma de Deus trabalhar com nossas vidas. São experiências diferentes, mas são experiências únicas, maravilhosas, que podemos ter com Deus através da nossa fé. Tiago, capítulo 5, verso 17, verso 18 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse,
e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A fé, ela é comparada a um grão de mostarda. Então, não é a questão de nós olharmos para ele e pensarmos que eles tiveram uma fé diferente, a fé deles foi grandiosa, maior que a nossa. Não é essa a verdade. A nossa fé, de acordo com a nossa realidade, ela é suficiente para que possamos ter as nossas experiências com Deus. Olha, Mateus capítulo 17, verso 20 diz: e Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, a sua fé, ela é suficiente para que você consiga ter experiências grandiosas com Deus. Talvez não teremos uma experiência semelhante à de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas teremos as nossas experiências. Teremos a nossa forma de Deus ele trabalhar conosco. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que você confie em Deus, que através da sua oração, através da sua fé em Deus, ele possa manifestar grandes coisas através da sua vida, e que Deus ele possa te abençoar com a sua fé que você tem, e você possa ter experiências marcantes com Deus. Porque Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Uma terceira verdade, uma terceira lição que esses homens que tiveram experiências grandes com Deus, eles podem nos ensinar, é que eles não desistiram de Deus, não obstante não ocorrer o livramento. Veja bem, eles estavam em comunhão e servindo a Deus pelo que Deus é, e não pelo que Deus poderia fazer por eles. Eles serviam ao Deus da bênção e não a bênção de Deus. Eles não desistiram de Deus, não obstante não ocorrer o livramento. Olha o que diz aqui o verso 18. No contexto, ele fala no verso 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. Mas olha o verso 18: e se não, ou seja, caso Deus não desse o livramento, mesmo assim eles não iriam desistir de Deus, mesmo assim eles continuariam firmes em Deus. Eles estavam servindo a Deus pelo que Deus era, não obstante o livramento. E é essa a nossa fé que nós temos que colocar em Deus, é nele e não nas bênçãos dele. As nossas experiências devem ser caracterizadas pela nossa comunhão com Deus, e não pelos livramentos ou pelas bênçãos que Deus possa nos proporcionar. A verdadeira fé, a verdadeira lição é que nós servimos a Deus pelo que Deus é, não obstante não vir os livramentos, não obstante não vir a cura, não obstante essa porta de emprego não se abrir. Talvez seja essa uma forma de Deus ele estar trabalhando em sua vida, estar moldando o seu caráter, estar te dando uma experiência mais grandiosa ainda, fazendo com que você cresça na sua confiança e na sua intimidade com Ele. Então, não desista de Deus, independente de qualquer circunstância. É isso que Sadraque, Mesaque e Abednego eles disseram aqui no verso 18. Esse não, ou seja, caso Deus não desse a eles o livramento, eles iriam continuar crendo, confiante em Deus. Jó, capítulo 13, verso 15 diz: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19 diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento,
ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Jesus na cruz do Calvário, ele então ora assim, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus então ele diz: Deus meu, ele é o meu Deus, ele é o meu Deus. Ainda que ele se sentisse desamparado, ele continuou confiando, dizendo que Deus era o seu Deus. Uma outra lição que nós vemos que demonstra isso, que a nossa fé deve estar em Deus, independente dos livramentos, está no capítulo 11 de Hebreus, onde fala ali sobre os heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus nos dá uma lista dos heróis da fé que alcançaram grandes feitos através da fé. No entanto, termina com uma outra lista de pessoas que também viveram pela fé, mas não alcançaram o livramento. Olha o que diz do verso 35 ao verso 39 de Hebreus capítulo 11. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e mortos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Realmente, nós vemos esses que eram comprometidos com Deus, que viveram firmes, que não desistiram de Deus, que fazem parte da lista dos heróis da fé, não obstante eles não terem recebido as suas promessas. Então, esse texto nos dá lições maravilhosas e preciosas. Que esses homens que tiveram experiências com Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, as lições que eles nos dão aqui. A primeira é que Deus não precisa que alguém advogue a sua causa. Você não precisa de defender a honra de Deus. Ele, por si só, ele vai defender a sua própria honra. Não esteja se colocando em debates. A honra de Deus jamais será atingida. A santidade, a glória de Deus jamais será atingida. Ele não precisa que nós venhamos advogar a causa dele. Segundo, confie totalmente em Deus. E através da fé, você terá grandes experiências com Deus. E terceiro, não desista de Deus, não obstante não ocorrer o livramento. Vamos orar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico ao Pai querido que o Senhor possa nos fazer vasos de barro, onde a excelência, a glória seja do Senhor. Que todas as experiências que nós tivermos venham glorificar a Cristo e venham canalizar para a glória de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai querido, a esperarmos em Ti, confiarmos no Senhor, sabendo que Tu nos ama e que Tu és um Deus de bondade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.